O livro do Apocalipse é repleto de simbologia judaica. Não somente isso, mas a própria estrutura do livro obedece a uma estrutura judaica de escrita. Isso pode trazer uma certa dificuldade para nós na interpretação do texto. Por conta disso, eu tentei colocar toda a narrativa do Apocalipse em ordem cronológica. Dividi toda essa narrativa em 6 dias, porque faz parte de um plano anual de leitura cronológica de toda a Bíblia, ou seja, a narração do Apocalipse faz parte de um plano maior de leitura. A seguir, fique com a narração do primeiro dia. Narração do Apocalipse em ordem cronológica. Primeiro dia. Versão King James 1611. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E eu vi um outro anjo, poderoso, descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu pé esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo: sela essas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escreva. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse: vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse: dá-me o pequeno livro. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como o mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi, e ele era na minha boca doce como o mel, e assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: tu deves profetizar novamente diante de muitos povos, e nações, e línguas, e reis. E apareceu uma grande maravilha no céu. Uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu. E eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações, com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica. E havia um arco-íris ao redor do trono,
pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram àquele que vive para sempre e sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. E eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma alta voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é abatido, o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E a sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E eles, os nossos irmãos que eram acusados dia e noite pelo acusador, venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos.
E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue de cada família e língua e povo e nação. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e a bênção. E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como as que estão no mar e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo: Bênção e honra e glória e poder sejam àquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder, e seu trono, e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela?